Olá, candidato, candidata. Continuando então a nossa sequência desse assunto maravilhoso que é a gestão do conhecimento. Vamos entender aqui, nessa apresentação, quais os benefícios do conhecimento. Então, nós entendemos no módulo anterior o que é o conhecimento, não é? Agora, nós temos que entender que benefício isso traz. Eu falei de ampliar o mundo, ampliar sua visão de mundo, eu falei que o conhecimento emancipa e te liberta, não é? Inclusive, ele está fazendo com que você opte por uma posição, por uma colocação, não é isso? Que é o que você busca. Então, vamos entender aqui os benefícios do conhecimento, quais são. Então, eu trouxe aqui vários itens. Vamos entender aqui o primeiro, o conhecimento contextualizado. Quando eu falo que um conhecimento precisa ter um sentido, qual é o sentido de eu estar aprendendo algo? Então, você que, de alguma forma, busca questões de resoluções, busca as disciplinas que o edital solicita, que aquela função pede, né? Aquela base, aquele acervo necessário. Você está buscando um conhecimento contextualizado. Ele faz parte de um contexto, de uma exigência, não é isso? Mas nós temos como entender também o conhecimento contextualizado significa que toda a aprendizagem vai depender também do contexto vivido, do contexto vivenciado. Quando você faz uma opção, por exemplo, pela carreira pública, você acaba organizando e estruturando a sua vida dentro de um modelo próprio para quem é um candidato. Tá? Então, isso é buscar uma contextualização, praticamente uma ambientação para que aquele tipo de conhecimento faça sentido. Senão, não faria. Por exemplo, se eu não estiver atribuída de significado para uma atividade que eu vou fazer, ele não há contexto, não há uma situação onde eu me sinta inserida e impelida a fazer aquilo. E é curioso também que muitas das vezes o nosso conhecimento ele é contextualizado no sentido da sua ampliação, ou seja, você estuda e você tem uma colega, um colega que também estuda, está num nível próximo ao seu. Quando você vai, por exemplo, conversar, fazer um grupo de estudos, né, que é muito interessante, né, entre pessoas que estabelecem um nível de confiança, você ter grupo de estudo para discutir alguns temas é bastante interessante. Por quê? Naquele momento você também está produzindo conhecimento. E aquele conhecimento ele é contextualizado, ou seja, você cria contextos para que inclusive aquela aprendizagem se dê de uma forma muito assegurada, muito apropriada, porque você tem uma pessoa, por exemplo, que estudou um certo tema, abordando aquele tópico, você falando daquele tópico com o seu entendimento, uma terceira pessoa interferindo com as suas compreensões, e isso passa pelas mentes de todos que estão ali naquele grupo de estudos, ou numa sala de aula. Quando nós apresentamos uma aula, e se é possível nessa aula haver alguma interação, o que vai ocorrendo? Ainda que ninguém se expresse, que somente o professor fale, o docente ele está trabalhando com as mentes. Como eu aqui agora, eu estou trabalhando com a mente de vocês que estão me assistindo. Ainda que eu não os veja, ainda que eu não possa ter uma conexão visual com vocês diretamente. Então, imagine que trabalhar a sua mente é fazer com que o sentido dessa matéria, desse assunto, venha configurar a você um contexto específico. Você passa a se interessar por esse assunto porque ele traz para você um contexto, uma condição própria do qual você
perceberá condições para uso, do qual você verá uma utilidade. Nós vamos falar mais à frente qual é a utilidade do conhecimento. Mas até agora é um benefício. Então, o conhecimento, ele traz para nós uma noção de segurança. Porque se ele nos contextualiza, se ele nos dá essa dimensão exata, ele nos fixa, ele nos dá segurança. Então, ou seja, quem estuda, quem busca o conhecimento, são pessoas que vão se tornando menos ansiosas. Eu até entendo que você vai dizer assim, ah, não, mas eu sou muito ansiosa, eu estudo para concurso, não conheço ninguém que estude para concurso. É verdade, né? Inclusive já existe um tema aí falando de ansiedade, você pode procurar aí nas videoaulas de preparação emocional, que a ansiedade é muito frequente. Mas ela vem em razão de uma outra questão. Existe aquela ansiedade, certamente, de você se perceber ainda não conhecedor de toda a matéria. Ah, ainda não cobri todo o edital, estou preocupado, quer dizer, está ansioso, né, com a chegada de uma prova e de como é que você vai sair. Isso também existe, é verdade. Mas o conhecimento, quando ele é contextualizado, ele te dá apoio, sustentação. Ele é o caminho que faz o seu pensamento, o seu ordenamento, o seu direcionamento do pensar acontecer. Vamos ver um outro benefício, que é aquele conhecimento articulado. Ele é integrado com outros saberes. Então, um conhecimento articulado, integrado com outros saberes, é assim. Eu falei de conhecimento específico e conhecimento geral. O próprio estudo que você faz hoje, ele não está desarticulado de outras ciências. A ciência do direito, por exemplo, né? Ela é totalmente multidisciplinar. Muitas das vezes ela tem influência da psicologia, da sociologia, da filosofia, não é? Da economia. Quando nós vamos estudar administração de empresas, gestão, eu estou aqui falando de gestão, eu estou falando de conceitos e conhecimentos da administração, da psicologia, da sociologia, da filosofia, enfim, o conhecimento, quando ele é transmitido, o conhecimento, quando ele é adquirido, o conhecimento, quando ele é exposto na forma da leitura, nos materiais disponíveis, o conhecimento, quando ele é falado aqui, o que é esse conhecimento? É o que está ocorrendo e sendo provocado em sua mente agora. Não só some-se a mensagem que eu estou dando, o processo mental que está ocorrendo com você. Então, isso também é conhecimento. É o resultado do qual eu sou capaz de interferir nas articulações do seu pensamento. Então, o benefício está em que você, nesse momento, agora está fazendo conexões com a sua base de dados, com sua base de saber, com sua base de conhecimento. Então, à medida em que você me escuta aqui nessas videoaulas, você está formatando novos conhecimentos, você está interligando, conectando. Isso significa já um primeiro passo daquilo que eu mencionei de expansão, né? Lembra que eu falei que o conhecimento ele expande? Ele nunca fica o mesmo. E se você pensar que existem agora 1000 pessoas assistindo nesse mesmo momento, 2000 pessoas, essas 2000 pessoas vão estar, à medida em que elas conectam com um determinado recurso para que viabilize o conhecimento dela, o que ela está fazendo? Ela está aceitando que a mente dela passe por um processo de transformação e modificação. E essa seleção ela que vai fazendo. E a mente de cada um é formatada de forma diferente. A experiência pessoal tua é diferente de uma outra candidata e de um outro candidato. Portanto, é único o teu conhecimento, nós vamos entender assim, que ele é único, porque ele está pautado nas suas experiências, no modo como você capta e recebe, não é?
todas as vivências, todas as exposições que você oferece a conhecer algo diferente. Até mesmo não só algo diferente, né? É importante saber que conhecer significa aprofundar também, que é um outro benefício, né? Esse aprofundamento você acaba obtendo à medida em que você busca o mesmo assunto, que é um assunto do seu interesse, e você se dispõe a conhecer mais sobre aquele assunto. Então, veja bem, o conhecimento, ele não anula o outro. Isso é que é importante. Ele é democrático, ele é composto, ele é uma composição. Ele não precisa banir um outro conhecimento. Ah, aquele ali não serve, aquele não é pior. Não, não é para isso que serve o conhecimento, não é? Ele acaba compondo. Então, o grande benefício está em que você acaba construindo um novo entendimento, uma melhor ainda compreensão sobre as coisas, sobre o seu estudo, sobre aquela matéria, à medida em que, inclusive, você busca o aprofundamento, ou seja, ver novamente aquele mesmo assunto de uma outra forma. E isso só tende a te enriquecer, só tende a trazer benefícios a você. Um outro ponto, quer dizer, que fala assim, da promover a expansão da consciência, né? Caso esteja associado com uma finalidade de conduzir a vida. Então, quando eu falo desse benefício de conduzir a própria vida, é aquele indivíduo que aplica o seu conhecimento e transpõe esse conhecimento para outras áreas da vida. Então, veja bem, o fato de você estar estudando para concurso precisa te trazer o benefício de fazer você conduzir a sua vida de forma melhor, fazer melhores escolhas. Isso significa que se você estiver se equipando, se preparando, melhorando esse seu patrimônio intelectual e não souber transpor o seu conhecimento, entendendo a uma conduta ética, a uma conduta positiva em relação ao seu próprio bem-estar, se você busca o conhecimento, mas faz da sua vida uma vida privada, por exemplo, do seu próprio lazer, privada da afetividade, se você cai no isolamento, você não está vivenciando a sua etapa de preparação e nem mesmo o seu processo de aprovação de uma forma boa. Você está transformando essa sua etapa de grande aquisição num verdadeiro sofrimento, no estilo masoquista. Isso é algo aí para você pensar, né? Um outro benefício é a garantia de que é possível interagir, ainda que em níveis diferentes. O conhecimento tem um benefício porque ele não serve como adorno, não é para eu, não é um brinco, né? Não é um colar, não é um anel. O conhecimento, ele não serve para fazer um mundo sectário, separar em segmentos. Então, veja bem, a segregação não é um bom uso do conhecimento. A estigmatização, o preconceito. Então, o conhecimento ele não está atrelado a isso. O conhecimento tem o benefício de fazer com que você possa dialogar com todo tipo de pessoa. Isso significa que muitas vezes aqueles que estudam, que buscam o conhecimento, se sentem muitas vezes sozinhos, porque as pessoas não entendem a matéria dele, não entendem aquele mundo em que ele habita. Mas assim, o conhecimento em si, ele te dá recursos, ferramentas, até porque ele é um conhecimento técnico. Mas é importante você lembrar que no teu churrasco, na tua festa, na tua casa, no teu convívio com a sua esposa, com o seu marido, com sua namorada, com sua noiva, enfim. Então, você não precisa desaguar o seu conhecimento técnico, por exemplo, dentro de casa, nas suas relações pessoais e íntimas. Quando nós falamos do benefício que o conhecimento te oferece, que é promover a interação entre todos os níveis. Senão nós teríamos aí um sectarismo, não é? Pessoas que, por exemplo, têm um certo conhecimento, não conversam com outras.
A habilidade do conhecimento está em você poder falar a língua do outro também, ainda que não seja a sua. Isso significa que em alguns momentos você vai precisar utilizar recursos pessoais para se fazer claro. Então, isto é gestão. Quando, por exemplo, um profissional técnico, um médico, fala com você do seu quadro, do seu diagnóstico em linguagem estritamente específica, o que acontece com você? Ele não promove uma interação positiva, você nada, ou seja, você não compreende, você fica sectário àquela compreensão. O conhecimento ele tem o benefício de integrar, de interagir. Então, uma pessoa que é uma ótima conhecedora, uma pessoa que sabe fazer essa gestão, ela vai procurar adequar a sua linguagem, inclusive, e o seu conhecimento na vida apropriado para aquela condição, para aquele contexto e para aquelas pessoas dos quais ela está falando, do qual ela está destinando a mensagem dela. Um outro benefício, né, é a orientação e o sentido no fluxo da vida, inclusive no fluxo, no encaminhamento das profissões. Nós estamos vendo que o conhecimento te encaminha para determinadas carreiras e o conhecimento ele acaba te oferecendo subsídios para você fluir na vida. Quando eu digo que o fato de você ser um expert num assunto não significa que o teu papo no fim de semana tenha que ser aquele seu assunto. Ah, essas pessoas não entendem o meu mundo. Sim, mas se o conhecimento ele é contextualizado, ele faz sentido naquele âmbito. Não existe coisa mais desagradável que você estar conversando com alguém que é um profissional também, além de ser uma pessoa em primeiro lugar, e ele realmente tecer, né, não só comentários, mas desaguar, desfilar, não é? Apresentar a você aquilo que não é uma fala, que não é uma interação humana, é uma aula, é um assunto, não é? De domínio específico. É verdade que você, numa conversa, pode falar do que você faz, pode não, você vai falar, né? Pode, modo de dizer, né? Você vai se expressar, você vai contar como é que você lidou com certa situação, você vai falar do seu trabalho, se você tem um estilo de vida, por exemplo, de ficar destinado, voltado para uma forma de viver, você vai contar sobre isso. Mas a adequação disso será um item muito importante. Então, o conhecimento, quando ele é utilizado pela força do benefício, ele só te trará o benefício de tornar você uma pessoa melhor, um cidadão ético, com ações e um pensar que te conduz para algum lugar. Nada pior do que alguém que estuda e não conduz a nada. Ou seja, que não sabe se orientar. Então, o conhecimento, ele precisa, para ser benéfico, ser direcionado. Pense nisso, até breve, e lembre-se que você, sendo um conhecedor, precisa aplicar essa sua força para se tornar uma melhor pessoa. Está bem? Isso, inclusive, é o que te garante na sua colocação, nas suas condições psíquicas, somadas às suas condições técnicas. Até breve. E até o próximo módulo. Continuamos com gestão do conhecimento. E o Twitter, hein? @Luiza com Z, Ricota 2Ts, tudo junto, para mais informações.